Meus amados irmãos, certa vez Jesus disse para os apóstolos: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E escolhi para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Deus nos escolheu, Deus nos chamou. O primeiro chamado que Deus faz a nós é o chamado à vida. A vida, somos seres humanos, homem e mulher, para a glória de Deus. Um segundo chamado, o chamado para sermos cristãos, para participarmos do sacerdócio comum de Jesus Cristo e sermos membros da Santa Igreja. Outro chamado é um chamado específico para o ministério ordenado, é o chamado do sacerdote, outro para a vida religiosa. O fato é que todos nós somos chamados. Deus vem a nosso encontro, veio no Antigo Testamento, primeiro através dos patriarcas e dos profetas, que iniciaram o seu sim, e um dos patriarcas que tem um chamado muito significativo foi Abraão, porque Deus aparece a Abraão, chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E Abraão abandona tudo e vai em busca da terra prometida. Em ti farei benditas todas as nações da terra. No chamado que Deus fez a Abraão, Abraão respondeu a esse chamado. Temos um outro chamado de Moisés, que é chamado por Deus numa sarça ardente, os primeiros que pegavam fogo, e diz: ouvi o clamor do meu povo, vai ao Egito, liberta o meu povo e leva para a terra prometida, a terra que corre leite e mel. E Moisés atende a esse chamado de Deus. E assim, no Antigo Testamento, nós vemos vários serem chamados: os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Temos reis chamados, o próprio Saul, os Davi, Salomão, até o maior chamado, até Deus aparecer pessoalmente para chamar a todos os homens. Deus aparece pessoalmente na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, Deus verdadeiro, homem verdadeiro. E Jesus então vem a nós e nos chama. Nos chama à santidade, nos chama a uma vida nova com Ele. E a esse chamado, nós damos uma resposta. E a resposta ao chamado de Cristo é a nossa fé. Então a fé é a resposta a esse chamado. Cristo chamou alguns em primeiro lugar. E os primeiros chamados foram Maria e José. Tem uma vida estreitamente unida ao próprio mistério do Filho de Deus que se faz homem. Estando Maria já desposada com José, embora não habitassem juntos, porque naquele tempo havia um casamento, só depois de um certo tempo eles iam coabitar. Sabemos pela tradição, pelos indícios da própria Sagrada Escritura, que havia um voto de continência entre os dois. Os dois viveriam como esposo e esposa sem um relacionamento íntimo. Quando Maria era virgem, tinha feito um voto de permanecer sempre virgem. O mesmo, segundo a tradição, São José, permanecer continente. Maria recebe então a visita do anjo. E nós sabemos a história. O anjo disse para ela que ela foi escolhida para trazer ao mundo Jesus, o Salvador da humanidade. Ela seria a primeira que acolheria o Salvador. Darás à luz um filho.
para sua mulher dar à luz um filho, sozinha, solteira, pessoa casada. José, vendo que Maria, depois do sim, havia engravidado, estava grávida, ele conhecia Maria, conhecia a sua virtude, ele não quis denunciá-la. Ela seria denunciada como adúltera, que estava casada com ele, e a lei mandava que fosse apedrejada, a mulher adúltera. E José é um homem justo, homem fiel, homem temente a Deus, e a palavra justo tem ali no sentido de santo, santidade e justiça, são a mesma coisa, estamos falando. José, como era um homem justo, um homem santo, não quis denunciar Maria, não por moleza, ou por preguiça, ou por omissão, mas ele conhecia a virtude de Maria e não entendeu o que tinha acontecido. Então ele prefere secretamente deixá-la. Aí aparece então o anjo em sonho e diz para José: não temas receber Maria como esposa, porque o que ocorreu dela é obra do Espírito Santo. E explica que ela vai dar à luz um filho, a quem tu porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E é muito significativo já a missão que o anjo dá para José. Não temos receber Maria por tua esposa. A grande missão é essa: ser esposa da Santíssima Virgem, o guardião deste grande mistério, que é o mistério da vida de Deus ao mundo, o mistério da encarnação do Filho de Deus, o mistério da virgindade e da pureza de Maria, o grande mistério de salvação da humanidade. José recebe, pois, essa missão de guardar, de proteger diante de todos, diante da sociedade, proteger este grande mistério, que é o mistério da encarnação. Deus vai se fazer homem, você está sabendo, José. Guarda isso, protege esse mistério, porque isso só vai ser revelado daqui a 30 anos, pelo menos. E só se vai mostrar de modo bem claro daqui a 33 anos que você não estará nessa terra. Em outras palavras, guarda esse mistério. E José, a Bíblia diz, não falou nada. Não há uma palavra de São José. Na verdade, não era muito, não falava. Mas o Espírito Santo não quis colocar em São José nenhuma palavra, essa Sagrada Escritura, para nos mostrar que a grandeza de São José foi na sua ação, não na sua palavra. A grandeza está na ação. E ele então recebe Maria. Se torna, pois, o guardião desse mistério da encarnação, o guardião de Maria e de Jesus. E ele recebe Maria em sua casa. Mas o anjo diz mais ainda a ele: e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Colocar o nome era próprio do Pai. Era próprio do Pai. Então tu darás o nome de Jesus. O anjo já havia falado a Maria que ele seria chamado Jesus, mas quem vai dar o nome? É José. Porque tu terás sobre Jesus um poder paterno, um poder legal. Embora Jesus tenha sido concebido por obra do Espírito Santo, não é teu filho biologicamente falando, mas é teu filho legal. E é como teu filho que ele vai ser apresentado a Israel. Não é este o filho do carpinteiro? Ele será educado por ti, será acompanhado por ti, será protegido por ti. E é ele quem vai salvar os homens dos seus pecados. Por isso, tu lhe porás o nome de Jesus, que significa Javé salva, Deus salva. Então José, ele se torna assim, aceitando, ele diz o sim, ele recebe Maria. E no ato de receber Maria, não é mais aquele gostoso que está recebendo a esposa apenas, mas é aquele
filho, e por que não dizer, e cuidar da salvação da humanidade. Então José dizia, fazendo aquele gesto, ele faz e diz o seu sim. Isto é obediência da fé. A fé, como eu disse no início dessa homilia, ela é uma resposta que nós damos a Deus. E Deus nos fala continuamente, nos fala do Evangelho, nos fala através da Santa Igreja, nos fala através da Cidade dos Tempos, nos fala no professional, quando o professor nos dá um conselho, nos fala na pregação da igreja, nos fala através do nosso diretor espiritual, Deus nos fala através dos nossos superiores, continuamente. A nossa resposta é a resposta da fé. Vivemos hoje num mundo muito materialista, em que as pessoas só acreditam no que veem ou no que podem pegar, ou no que podem entender, muito racionalista. Ou então, vamos no sentido contrário, acreditam em tudo. Um vento balança do lado, já acha que ali tem um mistério. Tem um mistério em tudo. Mas a verdade, a fé é esta adesão a Jesus Cristo, esse encontrar com Jesus Cristo. E São José é para nós esse exemplo. A missão de São José, pois, ser esposo de Maria, proteger Maria, ser o pai adotivo de Jesus e ser o guardião da Sagrada Família. Esposo de Maria, dando a Maria o seu nome, dando a Maria a proteção, resguardando Maria de qualquer difamação e cuidando de Maria como esposa. E ele enfrenta, durante a sua vida, momentos de alegria. O Papa hoje fala isso, momentos de alegria, momentos também de contradições. Vocês viram recenseamento, José Vale, e foi José com a sua esposa, mulher da casa da família de Davi, andar aqueles quilômetros todos, lá no nome do mundo, Maria Grávida. Momentos difíceis de angústia, em que eu preciso sair de madrugada, fugir para o Egito para proteger o menino. Momentos de aflição, em que ele procura Jesus, juntamente com Maria, procura Jesus aos 12 anos e encontra no templo, e Nossa Senhora diz: por que fizeste isto conosco, Jesus? Esse teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. E a gente vai ver a figura de São José, sempre nessa fidelidade, nessa humildade, neste silêncio e, sobretudo, nesta ação fruto da fé. O Papa hoje, no sermão de São José, ele fez uma aplicação muito significativa, falando dessa vocação de São José como guardião. Primeiro diz que o centro da vocação, esse chamado de Deus para nós, é Jesus Cristo. Guardemos a Cristo na nossa vida, para guardar os outros, para guardar a criação. Então, a vocação de São José como guardião nos leva também a pensarmos na nossa vocação, também de guardiães. Guardar o quê? O primeiro que nós temos que guardar com São José é Jesus Cristo. Guardar Cristo em nosso coração, guardar Cristo em nossa vida. Guardemos Cristo em nossa vida, para depois podermos guardar os outros. Porque, na verdade, a nossa vocação para guardarmos Cristo e, como consequência, guardarmos os outros. E guardarmos os outros como? Guardar os outros significa tomar conta da vida dos outros, né? Guardar o outro, sentir-se responsável pelo outro,
para proteger o outro, para resguardar o outro dos perigos, para levar o outro ao bem, para proteger o outro contra o mal. E ele diz então, muito bonita essa comparação que ele faz, entretanto a vocação de guardião, diz o Papa, não diz respeito apenas a nós cristãos, mas tem uma dimensão antecedente, que é simplesmente humana e diz respeito a todos. É de guardar a criação inteira. A beleza da criação, como se diz no livro do Gênesis, que nos mostrou São Francisco, é ter respeito por toda a criatura de Deus e pelo ambiente em que vivemos. Aí ele já coloca, de modo bem claro, como deve ser o respeito à obra de Deus. Não como os ecologistas modernos que colocam na natureza uma espécie de deusa. Não, mas o respeito pela obra de Deus. E dentro desse âmbito da obra de Deus, uma obra que mais se destaca é o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. E ele então continua, nossa vocação de cristãos, guardando Cristo, é guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas. E essa palavra carinhosamente deve ser bem refletida, guardar com carinho todas as pessoas, cada uma, guardar com carinho as crianças, os idosos, aquelas pessoas que são mais frágeis e que muitas vezes estão na periferia do nosso coração, a que nós não damos importância. É cuidar uns dos outros na família, os esposos que guardam-se reciprocamente e depois, como pais, guardam e cuidam dos filhos. E com o passar do tempo, os próprios filhos se tornam guardiães dos pais dentro de casa. Ser guardião de Cristo é ser guardião, é guardar Cristo no coração, é guardar os outros também com uma sincera amizade. E ele fala, é viver com sinceridade as amizades. As amizades hoje em dia são poucas. São poucas. A gente vê nas redes sociais, no Facebook, fulano tem 300 amigos, 500 amigos. Amigos deles são poucos. O amigo a gente guarda no coração. E o guardar o amigo no coração é dizer para o amigo, você para mim é tão importante, mais do que os seus erros, mais do que as suas limitações. Guarda o amigo, protege o amigo, ama o amigo, reza pelo amigo, dá a mão ao amigo, porque vê no amigo Jesus. Viver com sinceridade as amizades, que são um mútuo guardar-se na intimidade, no respeito e no bem. Fundamentalmente, tudo está confiado à guarda do homem. E é uma responsabilidade que nos diz respeito a todos. Sermos guardiães dos dons de Deus. Então, como São José, guardião de Maria, guardião de Jesus, a Sagrada Família, esse grande protetor de Cristo, e protegendo Cristo, ele protege assim toda a humanidade, protege de modo especial a igreja e a corpo de Cristo. Assim também, então, São José, todos nós somos chamados a guardar, como disse e repito, guardar Cristo dentro de nós, para que nunca o percamos pelo pecado, proteger Cristo dentro de nós, nunca perdemos pelo pecado, e depois ter o cuidado de guardar os outros, porque os outros são outros Cristos
Cristo nos apresenta, Cristo se apresenta a nós na figura do nosso próximo, se apresenta de modo visível, tem esse cuidado de guardar, começando na nossa casa, depois do nosso grupo social e, por que não dizer, com toda a humanidade. Por isso, hoje, nessa festa de São José, os queridos irmãos, vamos tomar esse compromisso diante de Deus. Eu também fui chamado como José. Qual é a minha vocação? Para que eu fui chamado no mundo, na igreja? E muitas vezes as pessoas estão bem velhinhas e não sabem ainda o que vieram fazer. Isso não. E foi pelo contrário, vejo pessoas, outras que com 80 anos estão tão jovens ainda e que dizem que eu tenho muita coisa para fazer. Eu sei que eu vou morrer, padre, mas eu vou sem pressa. Eu vou fazer muita coisa ainda. Sabe o chamado de Deus e vou seguir esse chamado. Nós vamos descobrir, né, para que Deus nos chama e o que é que nós temos que guardar e que não estamos guardando na nossa vida. E pensamos então a São José e também nos guarda, sobretudo nesse mundo tão materialista, tão sensual, tão materialista, tão sensual. Os homens visam mais o dinheiro e o prazer. O dinheiro e o prazer. A vida do ser humano moderno tende a duas coisas: a pornografia e ao porno. Porquinhos contemporâneos. As pessoas se entregam à droga, à pornografia, e aí entra toda a questão da sexualidade, fora do plano de Deus, e viver o tempo todo cuidando do porquinho, cada vez querendo mais dinheiro, gozar e gastar. E a gente se perde. Vamos pedir a São José que nos livre disso, que saibamos usar todos os dons que Deus nos deu para o nosso bem, para a sua glória, para o nosso e o bem dos outros. E São José, então, que terceira